Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago do canal Professor Tigas e neste vídeo eu vim trazer para vocês desafiá-los com um problema bastante interessante. O que é a área em azul? E aí, nós temos aqui um triângulo equilátero de lado 6, temos a circunferência inscrita deste triângulo com centro e a pergunta é quanto equivale a área desta região? E aí, consegue resolver? Se você conseguir, deixa aí nos comentários como você chegou na resposta e acompanha aqui depois a resolução. Bora lá? Bom, gente, é o seguinte, como vocês podem observar, esta figura aqui, esta região não é nenhuma figura padrão, então a gente naturalmente não vai utilizar nenhuma fórmula conhecida. A gente vai usar aquela técnica de calcular algumas áreas, fazer algumas subtrações para então chegar a essa área aqui procurada, né, dessa região. É o seguinte, como é que a gente consegue, então, chegar à área dessa região? Se vocês observarem, eu quero que vocês imaginem o seguinte, imagine esse triângulo inteiro de azul, ou seja, a área do triângulo equilátero inteira. E excluam, ou seja, subtraiam, né, esta área aqui do círculo, tá certo? O que vocês imaginam? Eu sei que vocês imaginaram a seguinte coisa, vou mostrar para vocês. Vocês devem ter imaginado esta figura aqui, né? Ou seja, que é essa parte azul é a área do triângulo menos a área do círculo. Mas nós queremos calcular apenas um desses bicos aqui, né? Mas é muito simples. Como cada bico é congruente, né? Eles são congruentes, então se a gente souber calcular os três, basta então dividir por 3, que a gente chega em apenas um deles. E por que é interessante pensar dessa forma? Porque a gente sabe calcular a área do triângulo equilátero e a gente sabe calcular a área do círculo. Nós temos fórmulas para isso, né? E na matemática isso é muito comum. Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente tenta trazer aquilo para algo que a gente conhece, né? É o que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá, vou voltar para o desenho original para a gente calcular primeiro a área do triângulo, ok? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, nós temos uma forma para calcular a área do triângulo equilátero. E qual que é ela? É a seguinte, a área vai ser igual a L, que é o lado ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4, tá certo? Então, vamos substituir este L por 6 e calcular, então, a área do triângulo equilátero. Eu vou chamar aqui AT, tá? Área do triângulo. Então, a área do triângulo AT vai ser 6 ao quadrado, 6 ao lado, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Vamos fazer aqui essa potência, 6 ao quadrado é 36. Aqui, então, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Finalmente, fazendo a divisão, nós chegamos que a área do triângulo é igual a 36 dividido por 4 é 9, raiz de 3. Beleza? Vamos deixar esse valor guardadinho aqui. Já sabemos, então, a área inteira do triângulo. Vamos descobrir qual que é a área do círculo, tá certo? Vamos lá, então? Pessoal, eu foquei um pouquinho mais aqui o desenho, porque para calcular a área do círculo é um pouquinho mais complicado, a gente vai ter que relembrar alguns conhecimentos geométricos. E quais são eles? Vamos lá. Para calcular a área do círculo, naturalmente, a gente precisa descobrir qual que é o seu raio, né? Então, vamos considerar o seguinte, ele é um círculo que está inscrito em um triângulo equilátero, tá certo? Nós temos aqui o centro. O centro deste círculo inscrito no triângulo equilátero é o incentro deste triângulo equilátero, tá certo? Nós sabemos disso. O incentro é um ponto notável, é o encontro das bissetrizes. Esse é o chamado incentro, tá certo? E nós também sabemos o seguinte, num triângulo, isso para um triângulo qualquer, tá? Mas no triângulo equilátero, nós temos uma coisa interessante. Este ponto aqui, que eu acabei de falar que é o incentro, também é o baricentro, que é o encontro das medianas, e o ortocentro, que é o encontro das alturas, tá certo? E isso vai nos ajudar a descobrir qual que é o raio, então, dessa circunferência. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar, então, a altura, uma altura deste triângulo. E eu sei que vai passar pelo centro, né? Tracei esta altura e sei que passou pelo centro, porque eu sei que esse cara aqui é também o ortocentro. E também sei que esse cara aqui é o baricentro, ou seja, também
é o encontro das medianas, essa altura também é uma mediana, né? Vamos lá. Primeiramente, vamos pensar aqui com uma altura. Nós sabemos calcular a altura de um triângulo equilátero. Também tem uma fórmula para isso, que eu vou fazer aqui, ó. Qual que é a fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero? É h, sendo h a altura, L, raiz de 3, tudo isso sobre 2. O L é o lado, tá? Vamos então calcular a altura substituindo o L por 6. No nosso caso aqui vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Que por fim, L vai ser igual a, vai ser 3 raiz de 3. Certo? Então calculamos a altura, mas vamos lá, a gente precisa calcular naturalmente o raio, né? Como esse cara também é o baricentro, nós sabemos que o baricentro divide a mediana em dois segmentos, como vocês podem perceber, um menor e um maior. E tem uma proporção interessante. Qual que é a proporção? O maior, ele é 2 vezes o menor. A proporção aqui, a razão é 2 para 1, né? O maior é sempre 2 vezes o menor. Como assim, professor? Se essa mediana aqui vale esse 9, então o maior, esse trecho maior aqui, seria 6, e esse menor seria metade, que é 3, tá certo? Então, nós sabemos que no nosso caso aqui, vale 3 raiz de 3. Como é que eu divido 3 raiz de 3 em dois valores em que um é o dobro do outro? Esquece um pouquinho a raiz e pensa no 3, tá? Como é que eu divido 3 em dois valores em que um é o dobro do outro? Simples, 2 e 1, né? 2 e 1. Então, eu sei o seguinte, que esse menor aqui vai ser o 1. 1, o quê? Raiz de 3. Não precisa colocar 1, só coloca o raiz de 3. E o maior vai ser 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Tá certo? Mas olha que interessante, esse cara aqui não é exatamente o raio que a gente estava procurando? Então, olha o raio aqui, ó. Raiz de 3. Logo, a gente consegue calcular qual que é a área deste círculo. Vamos lá calcular então a área? Então vamos lá, eu vou chamar AC, né, que é a área do círculo, vai ser igual a π vezes R, que é o raio, ao quadrado. Substituindo o R, que a gente achou, por raiz de 3, vai ficar assim. Eu não vou substituir o π por enquanto. Eu não vou substituir, na verdade. Vai ficar raiz de 3, que é o raio que nós achamos, elevado ao quadrado. Esse quadrado corta com a raiz quadrada, sobra só o 3, então a área do círculo é nada mais nada menos que 3π. Beleza. Então, a gente chegou nos dois valores que a gente estava procurando. E aí eu vou retomar lá o desenho, tá? O outro desenho. Então, pessoal, calculamos a área inteira do triângulo. Eu vou colocar aqui, ó. A área do triângulo. 9 raiz de 3. E calculamos também a área deste círculo aqui, que eu chamei de AC, né? A área do círculo é igual a 3π. Ok? E aqui nós vemos que a área do triângulo menos a área do círculo é exatamente essa parte em azul. Mas nós queremos saber apenas uma delas. Então, a gente vai dividir, vai subtrair esses dois valores e dividir por 3, tá? Vamos lá fazer isso? Vai ficar assim, ó. Vou chamar de área, né? Apenas. A área que a gente está procurando vai ser a área do triângulo menos a área do círculo. Tudo isso dividido por 3. Substituindo os valores, o que nós temos? A área vai ser igual à área do triângulo, é 9 raiz de 3, menos a área do círculo, que é 3π. Tudo isso dividido por 3. E aí, simplificando esse 9 com esse 3, vai ficar como? Finalmente aqui, vou colocar no final. Vai ser igual a 9 por 3 vai dar 3. Então, 3 raiz de 3. E 3 por 3 vai dar 1π. Eu não vou fazer a conta aqui, você pode substituir o raiz de 3 por valores aproximados, assim como no π, mas o que importa é que está aqui, ó. Então, aqui esse é o valor que a gente estava procurando. E aí, gostaram? Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu, até a próxima.